quê? Pode ser. Queridos amigos, muito boa tarde. Sejamos bem-vindos nesta casa de Deus. Nessas oportunidades que temos para podermos vivermos o momento glorioso de nossas vidas, que é o encontro com Jesus. Claro, não é um encontro que parece físico, né? Mas o Mestre está aqui conosco, porque é em seu nome que nós realizamos esse trabalho, e a assertiva também é dele, de que ali onde tiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele se faz presente. Por isso, nós aqui do lado dos encarnados e os outros amigos queridos que estão do outro lado, estão também atentos às nossas necessidades do dia a dia, da hora a hora, às dificuldades que experimentamos. Cada um de nós não pode fugir desta realidade, porque o mundo que vivemos é de provas e expiações. O que importa é que cada um de nós, nesse momento, sente o abraço fraterno, a mensagem de Jesus chegar aos nossos corações. Por isso, damos as boas-vindas a todos que aqui nos acolhem, dos dois lados da vida, com especial carinho, naturalmente, pelos nossos mentores, pelos dirigentes desta casa, Sr. José Rampazzo, a quem devemos imensa gratidão, o Pai Zé Maria, Irmã Josefa, Flora Luz e tantos outros, né? Patuíra, Dr. Barreto, que estão sempre atentos na coordenação dos nossos trabalhos, para que não nos falte um momento apropriado para continuarmos levando avante a palavra do Cristo. Por isso, iniciamos e abrimos o nosso trabalho com a prece que o Mestre nos ensinou, dizendo das profundezas de nossa alma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal, porque o vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Com esta introdução, nós vamos pedir para a nossa professora, né? Dona Célia, que escolhe o texto para nós. É claro que ela vai ser ajudada pelos nossos irmãos, né? Que conduzem a sua mão e aquilo que nós precisamos levar hoje às nossas reflexões. É na página 32. Página Futura. 32, que bom. Página 32. A senhora pode começar? Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a vida futura. Por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra.
pela supremacia da sua nação, pela vitória sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um novo pastor ignorante que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio revelar que é um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. E é neste mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e aí ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, não acreditou dever dar-lhes uma luz completa que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos para um grande número. Não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-lo em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia de seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse em um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições da existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram, são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Pois é, queridos amigos, hoje estamos com dupla alegria. Primeiro, porque estamos reunidos em torno das lições de Jesus. Segundo, porque a dona Cristina voltou, como o Evangelho fala com muita propriedade, né? Só que o caso dela não foi bem assim, né? Mas ela ficou fora, né? De uns tempos aqui do nosso convívio físico, nos fazendo lembrar do filho pródigo que voltou a casa. Mas permita que, iniciando a nossa prosa de hoje, assim com um tom de hilaridade, eu diga para vocês, queridos amigos, que eu já vivi momentos em que eu fiquei meio atrapalhado, porque eu gostaria de fazer o Evangelho e eu não tinha uma plateia, um público para me dirigir. Viu, Ayrton? Olha que coisa. Ah, meu Deus, que cara absurdo, né? Até o dia que eu compreendi que, em primeiro lugar, o Evangelho não é para os outros, o Evangelho é para mim. A gente faz o Evangelho, como se diz na nossa linguagem. Fazer o Evangelho é fazer a leitura, introjetar essas palavras, esse sentimento em nossos corações. E, em segundo lugar, é um engano pensar que a gente fala sozinho, porque os companheiros do outro lado da vida que estão aqui, se tivesse, oh meu Deus, como eu gostaria de ter a mediunidade da visão, porque eu sei que a casa está repleta de irmãos nossos que são convidados. E muitos deles, é curioso dizer isso, mas é bom que se diga, o Ayrton deve saber também, o senhor José Rampazzo, que é o nosso patrono, eu como trabalho aqui às sextas-feiras, no atendimento fraterno, o seu Zé ele coloca o pessoal que está aí por fora
falou, pessoal, vamos lá para dentro. Não é para poder aproveitar um ambiente gostoso, agradável. Às vezes a pessoa está meio atormentada. E por que eu sei disso? É curioso. Porque eu estava atendendo um espírito um dia aí, numa sexta-feira, e conversamos, aí ele me disse que estava muito aflito com a vida, com os problemas, com as situações, ele não compreendia muito bem o que estava acontecendo. E eu falei, como é que o senhor veio parar aqui, dona Célia? Nós temos uma foto do senhor José lá na parede, ainda em vida, não é? Física. Daquele jeitinho ele estava antes de partir. E ele olhou para mim e falou, aquele homem lá me convidou para vir aqui. E eu estou muito contente, porque eu gostei daqui. Então, tudo isso para dizer como é importante, todos os convidados que estão aqui, embora a gente veja ou não veja, não é importante saber que eles estão aqui, que todos os convidados, porque quando Jesus fala daquela forma, que ali onde tiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele está se referindo a todos os nossos irmãos também do outro lado da vida. Jesus falava, como a dona Célia escolheu hoje, o Evangelho, para o amanhã, para o futuro, para o porvir. Você quer ser feliz? Muito bem, vamos trabalhar hoje. Você quer ser correto? Vamos trabalhar hoje, não é? Tudo o que nós fazemos hoje é para o nosso amanhã. Então eu vou pedir para o nosso professor Ayrton que façam as considerações dele sobre o tema do hoje, Meu Reino Não É Desse Mundo, mais objetivamente, sobre a vida futura. Por favor, Ayrton. Bom, se a gente for pensar, né, daquilo que foi colocado, que foi lido, daquilo que a gente conhece, acredita ou pensa, é claro que quando nós falamos, né, de vida futura, soa assim como algo meio abstrato, porque afinal de contas nós estamos aqui, vivos, estamos falando de uma outra situação em que nós, conscientemente, dentro da consciência que a gente tem hoje, nós não temos a noção, ou fica assim algo sonho, tanto quanto meio abstrato, né? Vida futura, vida espiritual. Claro que nós viemos dela, né, quando encarnamos, mas vamos também depois continuar nela para poder reencarnar. E o próprio texto nos falou, né, de tudo aquilo, até dos próprios judeus, que antigamente eles também, né, talvez até hoje, né, Dr. Jaque, não vão muito a filosofia deles, né, e que acreditavam sim em anjos, né, mas para eles tudo mais se resumia ao mundo, ao tempo atual. E quando a gente fala em vida futura, em vida espiritual, a gente fala com a propriedade daquilo que os nossos queridos, né, os espíritos superiores vieram e falaram para nós quando a doutrina se colocou, né, lá nos idos de 1857, por aí, quando começou, né, falar sobre a nossa realidade espiritual, que é uma realidade bem clara, além daquela que nós vivemos hoje. Claro que nós temos o conhecimento de hoje, vivemos épocas diferentes mais para trás, vivendo uma época diferente hoje, mas o que realmente nós entendemos é que essa passagem, nós sabemos, ela é relativamente curta, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E as oportunidades que surgem de aprendizado, elas precisam ser bem aproveitadas para todos nós. E esse bom aproveitamento significa em estarmos cientes daquilo que Cristo Jesus deixou para todos nós como orientação. E já desde os tempos dos antigos profetas, né, que vieram estar entre nós, e tanto que quando perguntaram para ele, né, qual os mandamentos, né, falou, o maior de todos, você vai amar Deus sobre todo o seu coração, sua alma, seu espírito, amar o próximo como a si mesmo. E ele completou dizendo que todas as leis e os profetas estão resumidos ali. Então, tudo aquilo que antecedeu a vinda dele, os 10 mandamentos, tudo que os profetas ficavam alertando o povo, né, sobre o que poderia acontecer, ficou resumido nesses 2 mandamentos. Estão ali. E o que ele não disse à época, e nem poderia dizer, é essa realidade que nós vivemos hoje, sobre a vida espiritual, sobre a nossa responsabilidade
em cada encarnação, de fazer o melhor para que o nosso espírito siga evoluindo. Porque a vida espiritual ela é definitiva e é eterna. Vai chegar um ponto mais para frente, claro, que não precisaremos mais reencarnar. Isso quando também já tivermos feito todo o processo de depuração do nosso espírito das impurezas, coisas erradas, que tanto e tanto nós fazemos. E esse é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, não é de uma hora para outra ou de um dia para outro. Porque na encarnação em que vivemos, embora sabendo de tudo que Jesus colocou para nós, sabemos que é muito difícil mudar certas características nossas, o temperamento nosso, a maneira como enxergamos o mundo, a maneira como enxergamos os outros, a maneira como julgamos os outros. Não é tanto questão de enxergar, mas é mais julgar mesmo, né? Pelos valores, princípios que particularmente cada um de nós tem, nós acabamos julgando os outros, sim, né? Isso daí é um fato. Então, tudo isso, essas imperfeições precisam ir sendo depuradas ao longo das encarnações, para que este mundo, né, que nós chamamos a melhor situação, nem tanto na regeneração, que já vai estar melhor, né, mas ainda precisaremos reencarnar nela para completar o aprendizado. Enquanto não chegarmos naqueles mundos, né, os mundos felizes, vamos dizer, que não tem, a reencarnação não será, né, tão assim necessária, mas que ainda haverá muito a aprender mesmo deles, porque não estaremos ainda no mundo angelical. Então essa vida futura nossa, ela existe, é claro, é evidente, mas para ela ser boa, ou atingirmos mais rapidamente esses mundos melhores, vai de muito trabalho nosso. E essa é a realidade que todos nós sabemos hoje, e que praticamente todos têm acesso. Mesmo das outras religiões, né? Às vezes até aquelas que combatem mesmo o espiritismo e tal, a gente bem sabe, elas estão sendo despertados para isso. Os frequentadores estão sendo despertados para isso, a respeito da vida futura. Tanto que às vezes é tão comum falar na próxima encarnação, ou na próxima encarnação isso, aquilo lá. Ora, você fala numa próxima encarnação, quando você já conhece pelo menos alguma coisa dessa realidade, dessa verdade, né? Então, isso está sendo evidente cada vez mais, colocado cada vez mais, também à medida que essas pessoas procuram vir, né, nas casas espíritas e aos poucos vão conhecendo a realidade de tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é falado na casa espírita. E é a realidade. Vida futura é algo absolutamente, podemos dizer hoje para nós, palpável, porque sabemos que ela é e ela existe. É uma questão de nós, vamos dizer, correr atrás da melhor maneira para mais rapidamente chegarmos nela e poder aproveitar aquilo tudo que precisamos, embora o trabalho vá sempre existir. Veja aí nosso Mestre Jesus, que é o máximo da evolução espiritual, sempre trabalhando, está conosco. Imagina o trabalho que ele tem conosco, com todos nós, os espíritos aqui. Queridos amigos, a realidade é essa mesmo. Jesus falou sempre para o futuro, para o amanhã, não para o momento presente. Mas aí a gente imagina a seguinte situação: existem 3 tempos para nós analisarmos. O primeiro tempo é o passado, muito importante o passado. Eu acho extraordinário o passado, porque o passado nos ensinou e nos ensina, quando a gente faz uma análise perfumatória, para saber o que fui, me interesso em saber das coisas, como é que eu estou nessa situação de hoje, assim com essa idade avançada, não é? Um pouco calvo, você também, mas numa sabedoria, numa alegria, sabe, que eu sinto na minha alma, porque eu estou com uma primavera já avançada, nada obstante, estou bem, estou aqui trabalhando, constituí uma família, tenho meus filhos, meus netos, tenho vocês como irmãos de caminhada. Então o passado, para mim, é maravilhoso. Não importa lá as dificuldades que eu tenha enfrentado, porque faz parte da vida, atendendo à lei de progresso. Não cabe a nenhuma das criaturas ficar no passado, preso ao passado. O passado foi muito importante
enquanto escola educativa. Mas, hoje, é um presente. No verbo presente, nós podemos dizer que é um presente no sentido do substantivo, de dar para nós uma graça, que é o Senhor que nos concede isso, um presente mesmo, através do que nós podemos realizar hoje. O que vamos fazer? Eu sempre penso assim, à nossa volta, a melhor maneira de nós interpretarmos o Evangelho é examinar o nosso comportamento, o que está ocorrendo em nossa volta, o que nós estamos fazendo para nosso futuro. Eu me recordo quando criança, e vocês com certeza também, os professores aqui do nosso lado podem dizer quantos alunos passaram por suas mãos abençoadas para aprender com eles alguma coisa da vida, as suas lições, o seu comportamento. Dessa maneira, a gente vê que esse presente é que faz o nosso futuro, é um impulso que nós vamos dar através do presente. Então Jesus falava assim, para o futuro, mas tomando como referência aquilo que é hoje. O que vamos fazer hoje? Eu quero ser uma pessoa, nos meus tempos de bancos acadêmicos, nas faculdades, o que queria ser? Então a gente traçava um plano e ia trabalhando para atingir aquele futuro. O futuro chegou, gente. O futuro chegou. Vocês não fazem ideia, eu falo assim, meio com ar de troça, mas eu era tão bonitinho, sabe? O pessoal me afagava, falava, ai que coisinha fofa, queriam me morder. Eu tenho umas fotos em casa, daqueles idos tempos, eu falei, nossa, que menino. Outro dia eu estava vendo uma, não tinha nem mais barriga, eu falei, olha só, que galã. Então, o futuro chegou e trouxe para nós tantas experiências, tantos aprendizados, e era o que Jesus queria que nós fizéssemos em nossas vidas, que nós nos preparássemos, e até hoje estamos aqui preparando. Quando a gente pensa no tempo da vida em si, como a Ayrton falou, não é o tempo de hoje, não é o tempo de 2000 e pouco, quando Jesus veio, 2021, é o tempo do calendário gregoriano. No budismo, são mais de 5.000 anos. Jesus veio na nova era, com 2021 anos, né, quando se adotou o calendário gregoriano, a pedido do Papa Leão X, de maneira que a vida sempre existiu, mas Jesus sabia. Quando a gente fala que Jesus era presciente, muita gente faz com... O que será presciente? Presciente, na nossa linguagem, é ter o conhecimento prévio dos acontecimentos. Jesus sabia que chegaria o momento que ele viria a esse mundo para começar a nos educar, dar o exemplo. Nós somos criaturas que viemos do mundo primário, estamos no mundo de provas e expiações, no alvorecer do novo mundo de regeneração. Vamos alcançar esse mundo depois também, os mundos felizes, até na escala que está facultado o nosso conhecimento, em 5 mundos. Então, o que nós temos que observar dentro das lições que foram colocadas para nós, a promessa do Cristo não deixou dúvida que nos mandaria esse outro Consolador. O que lemos aqui sobre a vida futura são lições trazidas pelos mentores, pelos espíritos venerandos, para explicar para nós. O Ayrton falou, extraindo do texto, que os judeus naquela época não tinham muita noção das coisas. Eles achavam que nós podíamos ser anjo, e eu também sou anjo. Desde o primeiro átomo nós fomos seguindo para atingirmos a angelitude. Mas Jesus é um espírito muito mais antigo, preparado para isso, ele sabia. E nesse ponto eu queria dizer para vocês uma coisa que me parece importante a gente trazer, porque o que nós conhecemos de sofrimento, na verdade, o mais terrível sofrimento é o que fizemos com Jesus, colocando-o na cruz. Mas, na verdade, se eu disser para vocês que não foi esse o sofrimento maior de Jesus, vocês vão ficar admirados.
Mas na verdade não foi. Jesus, na sua luminiscência, teve que diminuir a sua luz para entrar neste planeta de provas e expiações, escuro, cheio de circunstâncias aziagas que existe ainda hoje. Claro que menos. Eu sempre sou otimista nesse ponto, não é muito, mas existe crime, existe roubo, existe falsidade, existe mentiras, sabe? São coisas terríveis. Mas isso tudo não atinge o momento evolutivo que nós já conseguimos nesse futuro presente, que nós estamos vivendo um futuro presente. Agora a gente está descobrindo pelas lições de Jesus, pelo Pentateuco, pelas lições que os Espíritos venerandos trouxeram para nos explicar as parábolas que Jesus contava, não é? E as alegorias que ele usava para preparar o nosso caminho, a gente começa a pensar que temos o futuro pela frente. Que futuro que é? O futuro da bem-aventurança. Nós não estamos ao léu dos acontecimentos. Eu engano as pessoas pensar que todas as desgraças do mundo acontecem porque que é isso? Todos os dias tem problema, todos os dias tem dificuldade, todos os dias. Basta ligar a televisão para saber quantos homicídios, quantas mortes, quantas falcatruas que existem. Mas se nós tomarmos essas referências daquele mundo que está aí fora, não o mundo que estamos conversando, idealizado pelas lições de Jesus para a vida futura, se nós tomarmos isso com referência e considerarmos que a população mundial hoje tem 7 bilhões e 800 milhões, segundo a estatística da ONU, não são palavras minhas, 7 bilhões e 800 milhões de criaturas. Ora, quanto é que tem desses momentos aziagas, que eu nominei aqui como roubo, crime, mentira, insensatez? Quanto tem? Tem nada. Se fizer estatisticamente, não dá nada. Nós já chegamos a um momento de tal magnitude que sabemos que a vida continua além da vida. Que bom, quantas vidas nós já tivemos para aprender. Muita gente fala assim, o sujeito fez isso, fez aquilo, ele há de pagar. Não tem nenhuma dúvida que vai pagar. Claro, todos nós pagaremos. Daqui não se sai até pagar o último centil. Mas ele viveu uma vida de rei e foi cheio. E daí? Volta aqui nesse planeta mesmo, não vai em outro, volta nesse planeta. Então, amigo, quando os Espíritos venerandos trazem essa lição da vida futura, é preciso que nós tomemos consciência do hoje, do aqui e agora. O que estou fazendo? Estou sendo um homem leal com os meus compromissos sociais, com a sociedade onde morejo. Estou querendo bem ao meu amigo aqui, Ayrton, a dona Célia, a dona Cristina. Estou querendo bem vocês. Estou procurando ser honesto, como manda a lei de Deus. É simples a lei de Deus. Qual é a maior lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou estou acreditando que vai ter um capetinha lá para atormentar o Senhor da vida todo dia? Como é que estamos vendo? Então, o que eu estou fazendo hoje, me diz o que eu serei amanhã. Não adianta as palavras, às vezes, muito bonitas. Tem gente que tem uma verve extraordinária para colocar as suas ideias, fazer com que a gente tome partido ou não daquilo, mas a verdade é uma só. Nós é que teremos que decidir se queremos a porta larga ou queremos a porta estreita. Trabalhar, por exemplo. Olha aqui, estão vendo 3 pessoas já idosas. Nós estamos trabalhando, porque isso é trabalho. É estar atento à vida. Jesus disse que o Pai trabalha até hoje e ele também trabalhava. Ele também está trabalhando, ele é o governador planetário, toma conta de todo esse planeta, conhece os problemas de todas as nações, as dificuldades da pandemia, as pessoas que estão enganando e roubando na pandemia. Tudo isso está registrado no livro da vida. Então, o que vamos fazer hoje, gente? Vamos trabalhar, vamos ser corretos, vamos ser responsáveis diante da sociedade onde morejamos. Muita gente fala, eu gostaria de nascer nos Estados Unidos. Tem 330 milhões de habitantes. Na Índia
tem mais de quase 2 bilhões de criaturas. Né? No Japão. Mas o universo todo conhecido nosso aqui dá 7,8 bilhões. E essa Terra comporta mais de 100 bilhões de criaturas. Por isso a gente vê essas terras todas desocupadas aí, chamadas terras devolutas, e as pessoas enganosamente imaginando, isso que me causa espécie, de que a vida termina no túmulo. Como assim? Como termina no túmulo? Não tem cabimento, gente. A vida não termina no túmulo. Quando nós viemos, nós não trouxemos nada, roupa, nem coisíssima nenhuma. Quando nós formos embora, não vamos levar nada também, a não ser aquilo que fizemos. Se acreditamos no futuro, se acreditamos nas palavras do Cristo, se procuramos o bom caminho, se fizermos a reforma interior, que cada um de nós tem a obrigação e o dever de fazer, segundo a questão 918 e 19 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala sobre o homem de bem, sobre o exame de consciência. Então, amigos, o dia de hoje, bonito, maravilhoso, com chuva ou sem chuva, a vida sempre é bela, colorida e consentida. Ver vocês aqui encarnados e os desencarnados que eu não vejo, mas a quem também dirijo a minha palavra e mando nossa estima e consideração, para que eles também nos ajudem naquilo que podem, fazendo com que nós façamos brilhar a nossa luz, como Jesus disse, que brilhe a vossa luz. Então estamos aprendendo, nós não somos os fariseus, nós somos aqueles que estamos vivendo neste ano de 2021 da era do Cristo. Então fechemos os nossos olhos, mentalizemos a figura amorosa de Jesus de braços abertos. A mim me fala muito ao coração essa imagem de Jesus de braços abertos, acolhendo-nos para dizer: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. É Ele que nos está convidando para vivermos o presente dignamente, para podermos alçar voo em direção aos páramos celestiais. Por isso, Mestre querido, leve-nos ao Pai para que possamos fazer o nosso devotamento, dizendo a Ele que o amamos de todo o nosso coração, agradecendo o Senhor por tudo que nos tem concedido esse momento glorioso, a presença dos nossos amigos dos dois lados da vida, esta casa abençoada, edificada pelo trabalho amoroso do seu José Rampazzo, o nosso patrono. Agradecemos, Senhor, a nossa família abençoada, os nossos filhos, netos, companheiros de viagem, aqueles que trabalham conosco, agradecemos por tudo, Senhor. Por isso, queremos também te pedir, porque Jesus nos assegurou que tudo o que nós pedíssemos a Ele, em seu nome, Ele nos daria. Por isso, Senhor, nós te pedimos, conceda-nos a bênção de uma vida longeva para podermos realizar o nosso programa de vida. Conceda-nos, Senhor, paz na família, paz no nosso planeta, paz no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, segundo a dicção de Orlando de Campos. E também, Senhor, sobre a proteção do anjo Ismael, nós te pedimos, Senhor, que eles nos abençoe para que possamos ter um resto de tarde muito feliz e que possamos ser dignos de transmitir as energias celestes para fortalecer o corpo e o espírito dos nossos amigos aqui presentes, a fim de que possamos, ao sair, levarmos a paz que Jesus deixou a toda a humanidade. Seja conosco, Jesus, agora e para sempre. Só para esclarecimento, a Pátria do Evangelho Coração do Mundo é de Humberto de Campos, o nosso querido poeta.